Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura. Hoje é a nossa sala de número 97 e estaremos iniciando um novo livro hoje. Hoje nós voltamos para o Novo Testamento, estamos na carta de Paulo aos Romanos. Estamos não, vamos. Vamos juntos então para a carta de Paulo aos Romanos. Iniciamos então agora as cartas apostólicas e vamos começar pelas cartas paulíneas, Romanos. Concluímos até aqui 10 livros, já lemos 10 livros, 5 do Velho Testamento, 5 do Novo Testamento. Então vamos retomar aqui de onde paramos. No Velho Testamento, lemos já até Atos, agora entramos aqui na carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós vamos entender por que os apóstolos falavam por cartas, por que o envio de cartas, qual o sentido dessas cartas. Seria uma carta comum, como a gente conhece hoje? Seria uma carta individual, um texto para uma pessoa apenas? O que essas cartas podem nos ensinar para nós, né? Para nós, para o nosso tempo. Nós vamos ver sobre isso na nossa visão panorâmica desta carta de Paulo aos Romanos. Bom, na visão panorâmica, como nós temos feito todas as vezes ao iniciarmos um livro novo, nós vamos falar sobre o autor desse livro, no caso aqui uma carta. Nós vamos falar também qual o contexto histórico, o que estava acontecendo naquele tempo, quando aquela carta foi escrita, quando aquele livro foi escrito. Isso é importante, nós adotamos isso como um princípio para a leitura da Bíblia esse ano. Esse ano nós não estamos reunidos para apenas ler e fazer um comentário. Esse ano nós estamos lendo e interpretando os textos. Então, nós aplicamos a hermenêutica, interpretação de texto, e a Bíblia, interpretando a Bíblia, com alguns princípios também, que é saber quem foi o autor, em que tempo ela foi escrita, para quem foi escrita. Aquele texto ele quer ser lido como? Ele quer ser lido como uma parábola, ele quer ser lido como uma poesia, é um texto histórico, é um texto narrativo. Quem era a audiência que estava ouvindo aqueles escritos ou recebendo aqueles escritos? Enfim, tem todos esses detalhes aí que nós adotamos já no primeiro dia. Então, se você está entrando agora nesse plano, eu aconselho que você resgate o primeiro e o segundo dia. Os 2 primeiros dias são muito importantes porque explicam o que está acontecendo esse ano inteiro, tá bom? Segue daqui para frente, não tem problema nenhum. Vamos em frente todos os dias nesse mesmo horário ou no horário que você escolher. Agora nós estamos ao vivo, mas você pode fazer no horário que você ver que é melhor para a sua rotina. Porém, resgate os 2 primeiros capítulos. Hoje é o dia de número 97. Se você resgatar os 2 primeiros capítulos, restarão 94. Aí quando a gente terminar em 365, você continua por mais 94 dias até completar os seus 395 dias. Então, sendo assim, acaba se tornando um plano permanente e para qualquer pessoa que entrar. No dia que entrar, é só seguir todos os dias. Todos os dias. Se você assumir o compromisso de estar na Bíblia todos os dias, em um ano você também vai conseguir ler a Bíblia toda, tá bom? Vamos fazer a nossa oração e vamos iniciar aqui a visão panorâmica da carta de Paulo aos Romanos. Hoje é o dia de número 97 do nosso plano de 365 dias e iniciamos então a visão panorâmica da carta de Paulo aos Romanos. Pai amado, Pai querido, rendo graças ao teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as suas misericórdias duram para sempre. É por causa dela que estamos aqui. É por tua graça que fomos alcançados e é através do Espírito Santo que temos a revelação em nosso coração. Por fé, temos a revelação da tua santa palavra. Estamos aqui reunidos nessa sala
para mais uma vez lermos, entendermos os textos e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Seguiremos então. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta em Romanos, já deixa aberta aí que na sequência nós vamos ler o capítulo 1. Mas aqui também durante a visão panorâmica, eu vou lendo aqui algumas referências que vão dar a base para a nossa visão, tá bom? Para essa visão panorâmica. Bom, sobre o autor, acredito que a maioria já sabe, né? A maioria já tem o conhecimento que é uma carta de Paulo, né? Paulo escreve essa carta para os romanos. Agora, essa carta de Paulo aos romanos, ela é considerada uma das principais. Paulo ele escreveu 13 cartas, e se levarmos também em conta a carta aos hebreus como sendo da autoria de Paulo, seria 14. Eu digo se levarmos em conta porque não há comprovações muito certeiras de que foi Paulo que escreveu a carta aos romanos. Então, se não há uma afirmação com certeza, né, a gente não pode, né, afirmar. Se não há a coisa clara, não podemos afirmar com certeza. Mas muitos estudiosos apontam que foi Paulo também pelo linguajar, pela forma de falar, pela aplicação teológica. Abre-se aí um precedente que Apolo teria escrito, enfim. Mas é só um detalhe, O que importa é que é um livro canônico, é um livro aceitado pela igreja como um livro apostólico de uma testemunha ocular de Cristo. Então, seria só um detalhe. Mas, se tratando das cartas de Paulo, Romanos é a principal, inclusive uma das maiores cartas que Paulo ele escreveu. Um fato bem interessante é que Paulo ele usou serviços de um secretário, vamos dizer assim. O nome dele era Tércio. Então, entendemos, pelo que diz a Bíblia, pelo que diz essa carta, que foram palavras ditas por Paulo ou ditadas por Paulo, mas quem escreveu foi Tércio. Vamos a algumas comprovações. Romanos capítulo 1, deixa eu colocar aqui a Bíblia na tela. Romanos capítulo 1, logo no início aqui, no prefácio dessa carta, a gente já identifica como sendo a carta de Paulo. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, já começa dizendo, Paulo, no prefácio, já tem ali a assinatura de quem é que está falando essas palavras. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, e por aí vai. Depois a gente vai ler o capítulo inteiro. Agora, aquilo que eu estava falando sobre quem escreveu, tá? Não é, as palavras não foram de Tércio, são palavras de Paulo, mas quem escreveu foi um homem chamado Tércio. Romanos, capítulo 16, versículo 22. Então, no último capítulo, tem aqui as saudações, e aí, como o Tércio está escrevendo, ele fala também dele, ó. Versículo 22, está aí na sua tela. Eu, Tércio, que escrevi essa carta, vos saúdo no Senhor. Então, no final da carta, no final de tudo que foi escrito, começa. Paulo, servo de Jesus Cristo, aí sai ali falando tudo. No final, Tércio, ele coloca, eu, Tércio, que escrevi essa carta, vos saúdo no Senhor. E é só o que fala sobre Tércio, não sabemos mais nada sobre Tércio. Só sabemos que ele foi um secretário de Paulo, foi alguém que, enquanto Paulo estava em prisões, o ouviu, registrou e encaminhou essa carta, que é uma carta maravilhosa, é uma carta muito importante para a Igreja de Cristo. Muito importante, e vocês vão saber também sobre isso aqui no decorrer da nossa visão panorâmica, tá? Então veja,
Paulo ele envia cartas, e não só Paulo, tem outros apóstolos também que enviam cartas. Na verdade, essas cartas também são conhecidas como epístolas. Por que epístola? Epístola é um gênero literário, uma forma de se comunicar. Uma das formas de se comunicar também, uma epístola. E o envio de epístolas, o envio de cartas era uma coisa muito comum naquela época. Era o meio de comunicação mais usado, né? Se fosse hoje em dia, talvez enviaria um e-mail, enviaria, quem sabe, um WhatsApp para o grupo da igreja de Roma. Mas estamos falando de outros tempos, estamos falando de tempos em que o principal meio de comunicação eram cartas. Porém, as chamadas epístolas, que são essas cartas que eram enviadas para as igrejas locais, elas eram reconhecidas por serem enviadas por um apóstolo ou o líder dos cristãos. Ela tinha uma certa autoridade, não era uma carta comum, ela tinha uma autoridade. Ela funcionava como uma substituta da presença deles, ou seja, na impossibilidade daquele apóstolo, daquele líder estar ali, então era enviado aquela epístola e era como se ele estivesse ali. Uma epístola, ela era autoritativa, ela carregava a autoridade, então ela era para ser lida, recebida e obedecida na igreja como se fosse o próprio autor que estivesse ali falando. Então, olha, chegou aqui uma epístola de Paulo, então toda a igreja teria que receber aquela epístola, o que estava escrito ali, não como o porta-voz, não como quem estava lendo ou como vindo de quem estava lendo, mas como se fosse o próprio líder ali na frente deles. Ela tinha uma autoridade, aquela epístola. A gente vai perceber também, é a primeira que nós estamos lendo, mas todas seguem esse corpo, ou esse escopo, esse esboço, posso dizer assim também. A gente vai perceber que as epístolas, elas começam com a indicação do autor, quem é que está escrevendo aquela epístola, o destinatário, para quem que ela está sendo escrita. Ela segue com um voto ou uma oração daquele autor. Aí vem então o corpo da carta, e muitas vezes no corpo da carta continham exortações, orientações, conselhos, enfim. E por fim elas sempre terminam com uma saudação e uma bênção. Então esse era o corpo das epístolas que eram enviadas. E essa carta de Paulo aos Romanos, a gente vê que ele desenvolve de uma forma muito profunda alguns temas, como a lei. Em outras ele fala também, Gálatas fala sobre a lei, mas a gente percebe que de uma forma mais profunda é falado no livro, na carta de Paulo aos Romanos. Então, as coisas mais profundas que nós vamos encontrar aqui na carta aos Romanos: lei, obras da lei, salvação pela fé e não por obras. Israel, vai falar sobre Israel, como Israel se encontra em tudo isso que está sendo falado aqui, lei, obras da lei, salvação pela fé. Israel e a igreja, então vai falar de Israel, o povo, aquele povo, aqueles que tinham o direito, a promessa, e a igreja num todo. Então, de forma profunda, ele vai falar sobre esses assuntos. Romanos produziu um profundo impacto na história da igreja e de vidas de pessoas que são conhecidas como reformadores da igreja, revolucionários do evangelho. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Agostinho. Agostinho, ele se converteu lendo Romanos capítulo 13. Na vida de Agostinho nós encontramos essa informação. Lutero, já ouviu falar sobre Martim Lutero? Um grande reformador também, por volta do ano 1500. Ele pregou as suas teses, na porta da igreja principal da época, refutando muitos ensinos errados.
Lutero se converteu lendo Romanos capítulo 1, especificamente o versículo 16 e 17. Eu vou mandar para vocês tudo no PDF, as referências do que eu estou passando aqui para vocês. John Wesley, que também é um grande filósofo e o pai também de uma igreja muito conhecida, muito responsável pelo avanço da pregação do Evangelho, ele se converteu ao ouvir o prefácio de Lutero da carta aos Romanos. Então a gente vê que essa carta aqui realmente ela produz um impacto tanto na vida da igreja como na vida de pessoas. Abrindo um parênteses aqui, porque quem sou eu diante desses nomes que eu acabei de citar, mas inclusive eu posso dizer para vocês que eu rompi a bolha de um sistema religioso quando eu li Romanos 12. Aí talvez há quem diga assim, mas se você já estava em um sistema religioso, então você já conhecia a Bíblia e tal? Sim, conhecia e até lia, mas não com a profundidade de hoje, mas não com a revelação que tem hoje. Eu já li muitas vezes Romanos 12, mas um dia Romanos 12 falou comigo. Eu fui até Romanos 12, não com o objetivo de pendurar em Romanos 12 uma campanha isolada, uma campanha de oração, uma campanha com cunho financeiro, um propósito para terceiros, enfim. Eu fui a Romanos 12 com o objetivo de entender o que Romanos 12 quer falar comigo no momento em que eu estou. E aquele dia para mim foi espetacular, marcou a minha virada, vamos dizer assim, a minha conversão mesmo, não é conversão do mundo para Cristo, não, já estava no caminho de Cristo, mas a minha conversão teológica. Eu ia em uma linha que estava totalmente desconectada com o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, e voltei a minha mente, porque também é isso que diz Romanos, para o Evangelho de Jesus Cristo. Romanos 12 para mim é muito importante, é a base para uma transformação, para uma experiência, como diz lá, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, partiu de Romanos 12, para mim, no meu caso. A gente vê também que antes do apóstolo Paulo ele se tornar o apóstolo dos gentios, ele tinha sido um fariseu, e um fariseu muito zeloso. Ele é da tribo de Benjamim. Então, nós que já saímos do Velho Testamento, que conhecemos as divisões das tribos, você se lembra que dentre os filhos de Jacó, Israel, tinham 12 e dentre eles tinha Benjamim. E Benjamim, que era o último filho, né? irmão de José. Então, Paulo ele é descendente direto da tribo de Benjamim. Carregava uma promessa, conhecia o Pentateuco, os livros de Moisés, conhecia a filosofia, ele cresceu aos pés de Gamaliel, também diz a história, um grande filósofo da época, e não só com influência na filosofia do mundo, mas também da igreja, não só da igreja, mas também como do mundo. Muitos filósofos têm Gamaliel como um pai, como um professor. Paulo ele teve um excelente professor, ele conhecia muito, tanto as escrituras quanto a filosofia no mundo em geral. Então, Paulo ele era fariseu, muito zeloso pelo farisaísmo, da tribo de Benjamim. Ele foi educado em Jerusalém, como eu acabei de falar para você, embora ele fosse de Tarso, né, conhecido como Saulo de Tarso, mas ele foi educado em Jerusalém. E o seu zelo pelo farisaísmo, o farisaísmo era a religião da época. Hoje entendemos que era uma seita, porém era considerada a principal ou uma das principais religiões da época. E ele era muito intenso nesse segmento religioso, no farisaísmo. Ele era tão intenso que ele pediu para liderar, ele pediu cartas, ele pediu autorizações para liderar uma campanha contra os cristãos. Os cristãos, eles se tornaram uma ameaça para o farisaísmo.
Os cristãos estavam indo em uma linha, em uma pregação, um evangelho libertador, que libertava das obrigações de leis que o farisaísmo defendia, defendia Cristo, a ressurreição de Cristo como Filho de Deus, e isso estava prejudicando a religião dos fariseus. Então Paulo, como um fariseu zeloso, como alguém que dizia: eu sou um fariseu, eu defendo, essa é a minha igreja, essa é a minha religião, ela é a que está certa. Então ele falou: agora eu vou perseguir todos aqueles que estão falando contra a minha religião. E ele começou a perseguir os cristãos em todo lugar. Nós lemos juntos lá no livro de Atos que Estevão, um discípulo, ele foi apedrejado por estar pregando o evangelho, e no momento em que ele foi apedrejado, nós lemos lá no livro de Atos que Paulo estava ali, estava junto ali, estava de olho. As vestes de Estevão foi colocado aos pés de Paulo. O texto não diz isso, mas entendemos que Paulo fez parte daquele motim. Tanto é que a roupa foi como se fosse um prêmio, né? Como se fosse uma comprovação. Está aqui, ó, as vestes daquele que você queria que fosse morto. Você veja que curioso isso, né? Só tomar uma água aqui. Estão entendendo, gente? Vocês estão quietinhos aí? Tá tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Coloque aí nos comentários, por favor. Está interessante? Está te ajudando? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se essa leitura da Bíblia está te ajudando, não fique com ela só para você. Transborde. Fale com outras pessoas desse estudo. Fale com outras pessoas desse plano bíblico. Chame pessoas para participar desse plano. Convide. Mostre o acesso. Mostre para elas como que elas podem acessar esse plano bíblico. Não é só para nós. Nós precisamos que a palavra, sem amarras institucionais, cheguem a mais pessoas. Tá? Tudo ok, tudo em ordem, né? Então tá bom. Vamos seguindo aqui. Então nós estávamos falando que Paulo, conhecido nesse tempo como Saulo, ele era tão zeloso pelo farisaísmo que ele perseguiu os cristãos. Na verdade, gente, eu estou falando aqui cristãos, mas naquele tempo ainda não eram chamados cristãos. Eles foram passar a serem chamados cristãos muito tempo depois. Eles eram considerados como um grupo rebelde, eram considerados também como uma seita, e eles chamavam de o caminho. Eles não chamavam de o cristianismo, chamavam de o caminho. A gente vai ver isso, vamos ler muito isso juntos também. Então, Paulo ele considerava que o cristianismo era uma religião perigosa. Eles consideravam que todos que estavam no caminho, eles estavam blasfemando contra Deus, porque eles afirmavam que Jesus estava vivo, e aquilo era uma blasfêmia para eles. Tanto é que levantou-se ali uma mentira de que Jesus não tinha ressuscitado coisa nenhuma, que foram os discípulos que roubaram o corpo de Jesus. Mas existem comprovações evidentes que não, que isso aí é uma falácia, né? Foi em uma dessas empreitadas do apóstolo Paulo, ainda Saulo, foi em uma dessas empreitadas, uma dessas desses propósitos que ele tinha de perseguir os cristãos, que Cristo apareceu para ele de uma forma soberana. Saulo, no caminho de Damasco, ele estava indo para perseguir os cristãos e Jesus apareceu para ele, como uma história muito conhecida, e nós temos também algumas referências que falam sobre tudo isso que nós estamos falando para vocês aqui. Quem era Paulo, de onde ele veio, o zelo que ele tinha pelo farisaísmo e como foi a sua conversão. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Vamos lá em Gálatas, no capítulo 1. Vamos a algumas comprovações bíblicas do que eu estou falando para vocês. Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim, olha só. Porque eu nem o recebi de homem, nem mo ensinaram, porém, mediante a revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo está falando que ele recebeu do próprio Senhor Jesus por revelação o Evangelho. Versículo 13. Porque ouviste minhas conversas anteriormente
sobre quando eu vivia no judaísmo, como excessivamente eu perseguia a igreja de Deus e a assolava. Superava na religião judaica a muitos dos meus companheiros na minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e outra vez retornei a Damasco. Então, Paulo está aqui dizendo tudo aquilo que nós já lemos aqui. Lemos não, falamos para vocês nessa visão panorâmica. Tem uma referência também aqui na carta aos Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Embora eu também possa ter confiança na carne, se algum outro homem pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, no tocante à lei, um fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei, irrepreensível, mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. Então veja que realmente nós estamos falando de um homem que era zeloso, judeu, filho de Israel, da linhagem de Benjamim, cumpridor da lei, enfim. A gente vê essas comprovações aqui. E temos também o relato lá da sua conversão em Atos, é muito conhecida, acredito que não precisa nem a gente abrir aqui para ler juntos, mas eu vou mandar a referência aí no PDF, você pode acrescentar aí a leitura de hoje, estudar um pouquinho mais quando o PDF chegar para você, tá bom? Então eu estou falando aqui sobre o autor, né? Sobre o autor. Agora vamos falar sobre o contexto histórico. Qual o contexto que envolve essa história, o momento em que a carta foi escrita aos romanos? O que acontece? O apóstolo Paulo, ele ainda não tinha estado presencialmente, pessoalmente em Roma, para você ter uma ideia. Muita gente nem sabe disso. Paulo escreve uma carta aos cristãos, à igreja de Roma, mas ele nunca tinha pisado os pés lá, pessoalmente, presencialmente, enquanto igreja. A igreja nasceu, a igreja começou a se reunir ali. Então, depois do momento que a igreja começou a se reunir, Paulo ainda não tinha ido lá. Diferente de outras igrejas que ele plantou. Ele viajou, ele chegou lá naquele lugar, ele falou do evangelho, conversou com um, conversou com o outro, foi instituindo a igreja, foi reunindo pessoas, depois partiu e deixou discípulos ali. Em outros lugares foi assim. Em Roma não. Para você ter uma ideia, Roma, ela se originou diferente de outras igrejas, onde oficiais, apóstolos iam lá e plantavam as igrejas. A igreja de Roma, gente, provavelmente, mais uma vez eu digo, não posso afirmar isso com certeza, porque, como eu sempre digo para vocês, o que a Bíblia ela não mostrar aqui para a gente com muita clareza, não tem como a gente afirmar com certeza. Falar, não, eu tenho certeza que foi assim. A não ser coisas que é por fé, né? Aí a fé é a certeza de coisas que não se vê. Mas no que diz respeito a contexto histórico, a fatos, a provas, nós não temos provas concretas nisso, mas conseguimos entender, lendo os textos, que a igreja de Roma, ela provavelmente foi iniciada por aqueles visitantes que estavam em Jerusalém na festa das semanas, especificamente falando no último dia, o dia de Pentecostes. Vocês se lembram? Lá em Atos 2 diz que no dia de Pentecostes estavam reunidas ali muitas nações, muitas pessoas foram para aquelas festas. Então a gente entende o seguinte: alguns romanos, veja, estou falando de Roma, romanos,
há alguns romanos convertidos inicialmente ao judaísmo. Vá gravando os nomes aí para você não se perder. Romanos convertidos ao judaísmo. O que os judeus criam? Os judeus criam no Pentateuco, no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel. Então tínhamos romanos convertidos ao judaísmo. Por isso que eles estavam ali na festa. Qual era a ordem? O que nós lemos juntos lá no Velho Testamento? Que quando tivesse essa festa, as pessoas do mundo inteiro deveriam se reunir ali e levar suas primícias, celebrar desse jeito, daquilo. Nós já passamos por esse entendimento. Então você já sabe que todos que se convertessem ao judaísmo, o Deus dos judeus, teriam que cumprir esses ritos. Lá em Atos 2, no capítulo 2, vamos ler aqui. Atos capítulo 2, versículo 10. Atos 2, versículo 10. Nós já lemos também o livro de Atos. Então aqui vai falar o seguinte. Estavam ali pessoas de diversas partes. A partir do versículo 8 a gente já leu, que eles falaram dos idiomas, aquelas línguas idiomáticas que foram distribuídas ali e tal. Então ali tinha gente, versículo 9, partos, medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, a Capadócia, a Ásia. Versículo 10, a Frígia, a Panfilia, o Egito e as partes da Líbia, junto a Cirene, e estrangeiros de Roma. Então tinham ali estrangeiros de Roma, estavam ali. Então existe uma comprovação de que estrangeiros de Roma, convertidos ao judaísmo, estavam ali no dia de Pentecostes, da descida do Espírito Santo e a distribuição de línguas idiomáticas. E o que aconteceu nesse dia? Nós já lemos isso em Atos. O apóstolo Pedro, ele prega para as pessoas que estavam em dúvida sobre o que aconteceu ali, aquela distribuição de línguas. Será que eles estão bêbados? O que está acontecendo aqui? E Pedro fala, não, o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. O Espírito foi derramado, ele começa a pregar, ele vai pregando, e todas aquelas pessoas que estavam ali de diversas partes, inclusive de Roma, dentre tantas pessoas que estavam ali, o versículo 41 do capítulo 2 diz que, dentre tantas pessoas que estavam ali, o que aconteceu? Peraí, deixa eu só fazer um ajuste aqui. Pronto. Versículo 41. O que aconteceu? Então, os que alegremente receberam a palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Então, dentre todos os povos que estavam ali, inclusive romanos, 3.000 almas que ouviram aquela palavra se batizaram, ou seja, se converteram ao cristianismo, não mais judaísmo, passaram a ser cristãos e se tornaram adeptos então do cristianismo. No meio dessas pessoas, é muito provavelmente que estavam também romanos, porque o texto diz que alguns romanos estavam ali no momento em que viram a distribuição de línguas. Então, o que eu estou falando para você é um estudo. Por isso que eu digo, não podemos falar com certeza. Não tem um texto que diz assim, foram os visitantes romanos que fundaram a igreja. Não tem um texto que diz isso. Mas os textos vão apontando um caminho para a gente, vão mostrando o que estava acontecendo. Na sequência de Atos 2, nós lemos lá que depois que eles se converteram, eles perguntaram, e agora, o que a gente faz? E os apóstolos ensinaram e falaram, agora vocês têm que se manterem na doutrina dos apóstolos. Agora vocês vão ter que se congregar. Na continuação diz isso, nós já lemos. Vocês vão ter que se reunir como igreja. Vocês vão ter que ter comunhão. Vocês vão ter que partir o pão. Então, entendo eu, ao ler esses relatos, que esses romanos voltam de Israel para Roma, convertidos ao cristianismo e dando continuidade ao que aprenderam ali.
e começam a se reunir em Roma. Fato é que a igreja em Roma cresceu, a igreja em Roma se desenvolveu. E Paulo ele viu a necessidade de enviar uma carta, porque ele era o apóstolo dos gentios. No momento ali da divisão, de apresentar como ficaria isso, então ficou determinado que Pedro ficaria em Jerusalém para pregar para os judeus, e Paulo ele foi ordenado a viajar, ele se tornou um missionário, ele ia partir em missões, pregando aos gentios, procurando gentios, outros povos para pregar. Então, Paulo, ele vê que em Roma uma igreja nasceu, apesar de não ter ele ido lá plantar a igreja, mas eram gentios, eram outros povos, não eram judeus. Então ele vê uma oportunidade de, como apóstolo dos gentios, enviar uma carta, já que ele não poderia estar ali presencialmente. Vocês já sabem o poder que tinha uma epístola, era como se fosse o próprio Paulo pisando ali. Então não importa se a igreja foi fundada por fulano, ciclano, beltrano, se não teve nenhum apóstolo ali fundando a igreja, mas a igreja é de Jesus Cristo, então ao receberem uma carta de um dos apóstolos de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, toda aquela igreja deveria se submeter ao que estava escrito ali. Então Paulo, ele vê ali uma oportunidade de se apresentar para a igreja de Roma, de pregar o seu evangelho para eles, a forma que Paulo, quando eu digo o seu evangelho, porque o evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Então, as boas notícias de Cristo pregada por Paulo, ensinada por Paulo. Então, Paulo ele vai enxergar ali várias oportunidades. A gente vai ver isso no próximo bloco aqui. Qual a intenção ao escrever o livro? A gente vai ver isso. Ele vê várias oportunidades ao escrever aquele livro ou essa carta para os romanos. Então, logo no comecinho, a gente vai ver aqui, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 11. Paulo dizendo o seguinte, ó. Então, eu estou enviando essa carta, aí versículo 11. Porque desejo ver-vos, para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isso é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Sobre isso a gente já vai explicar na leitura do capítulo inteiro, na interpretação do capítulo. Só estou trazendo aqui para você o contexto histórico. Então, Paulo escreve uma carta e ele já diz no início da carta o seguinte: eu quero ir aí. Vocês não me conhecem pessoalmente, vocês já ouviram falar de mim e eu quero ir aí. Qual é a minha intenção a ir aí? Aí ele começa a dizer a intenção dele. Eu quero ir aí para a gente dividir algum dom, já vou dizer para você o que é isso, e vamos começar a entrar aqui na intenção dele ao escrever essa carta. Vamos começar a entrar aqui nesse próximo bloco. Então, fechei aqui quem é o autor, qual o contexto histórico, e vamos começar a entender qual a intenção de Paulo ao pedir para Tércio escrever essa epístola e enviar para Roma. Paulo, ele pretendia também ganhar o apoio da igreja de Roma. Veja, o apóstolo Paulo recebe a ordem para viajar. Você vai ser um missionário, você vai ter que viajar o máximo de lugar que você puder ir, você vai pregar o evangelho. Como que Paulo ia fazer isso? Ele precisaria de recursos, ele precisaria de apoio, e ele foi crescendo. Onde ele ia, as pessoas recebiam, ele plantava a igreja, depois aquela igreja dava condições para ele viajar, e ele era enviado para outro lugar. Arrecadava-se ali ofertas, recursos, todo o necessário para a viagem, e ele viajava e muitas vezes nem ia sozinho. Então, é assim que acontecia. E Paulo, então, ele viu uma oportunidade. Espera aí, eu preciso viajar mais, eu preciso chegar a mais países, para isso eu preciso de recursos. E eu tenho também uma igreja lá em Roma. Ué, os romanos estão se reunindo, é uma igreja de Cristo, e já que são romanos, considerados gentios, então estão debaixo da minha liderança. O que eu vou fazer?
vou mandar uma carta, vou dizer que logo logo eu chego lá. Chego já aí, hein? Já eu estou aí, vamos dividir os dons, mas eu também tenho uma outra intenção ao ir aí. E a gente vê essa intenção revelada em Romanos capítulo 15. Vamos ler juntos? É muito interessante isso. Romanos capítulo 15, no versículo 24. Olha só. Quando eu viajar para a Espanha, irei até vós, porque eu espero ver-vos na minha viagem, e para lá ser conduzido por vós pelo caminho, após ter primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou para Jerusalém. Então veja, Paulo está dizendo o seguinte, eu estou aqui, é muito provável que essa carta foi escrita quando ele estava em Éfeso, tá? Muito provável, quando ele estava escrito em Éfeso. Eu falei, Tércio escreveu quando Paulo estava em prisões, mas não, equívoco, tá? Esquece o que eu estou falando. Tércio realmente foi um secretário de Paulo, mas nesse momento ele ainda não estava em prisões. Na verdade, quando Paulo chega em Roma, que ele vai ficar preso, né? Durante 2 anos. Esquece o que eu falei, me desculpe, me perdoe pelo equívoco. É muito provável que Paulo estava em Éfeso quando escreveu essa carta, em uma das suas viagens. Aí ele está falando, olha, eu quero ir para a Espanha. Quando eu for viajar para a Espanha, eu vou passar por aí. E quando eu estiver aí, eu vou desfrutar da companhia de vocês e depois eu quero seguir para a Espanha. Versículo 25, mas antes eu vou para Jerusalém. Versículo 26, porque agradou aos da Macedônia e Acaia fazerem uma certa contribuição para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes agradou de fato, e eles são seus devedores. Por quê? Se os gentios foram feitos participantes das coisas espirituais, também é seu dever ministrar-lhes coisas carnais. Portanto, quando eu tiver completado isso, e lhes tiver selado esse fruto, passando por vós, irei para Espanha. Então, Paulo já está falando, olha, eu estou mostrando para vocês a minha agenda. Estou em tal lugar, vou viajar para tal lugar, vou passar por aí. Quando chegar aí, eu vou desfrutar da companhia de vocês e daí eu vou ser enviado para a Espanha. A gente vai ler aqui em outros lugares, Paulo dizendo que eles o ajudariam, eles contribuiriam para a viagem de Paulo à Espanha. Até o momento ele está dizendo que ele estava fazendo ali uma arrecadação com os irmãos da Macedônia para levar para alguns judeus que estavam naquele momento de crise. Nós lemos lá em Atos, né, o Agabo, ele previu que viria uma crise, de fato veio a crise. Então Paulo reúne ofertas para ajudar da Macedônia, para ajudar o pessoal que estava lá passando por essa dificuldade. E ele diz, se aqui eles desfrutaram de coisas espirituais, por que eu não posso receber também deles coisas carnais? Então, eu plantei, eu trouxe a palavra, eu preguei o evangelho e também arrecadei com eles ofertas. E essas ofertas estão destinadas para ajudar os menos favorecidos. Gente, essa é a obra de Deus. Infelizmente, muito deturpada por outros, mas essa é a obra de Deus. É assim que funciona. O evangelho ele tem que funcionar dessa forma limpa, transparente. O ato de ofertar, de para onde vai a oferta, é assim, é dessa forma que tem que ser. Então, Paulo ele escreve a sua carta aos Romanos com essas intenções que eu tenho dito para você. Como eu tenho falado, ele não tinha estado ainda ali presencialmente, então ele escreve uma carta se apresentando para a igreja e ele fala qual é a sua necessidade de fazer uma visita. Como apóstolo dos gentios, ele precisa receber apoio para suas missões. Eu sou apóstolo dos gentios, eu estou viajando, então eu tenho que ir em Roma também, só que de Roma eu vou para a Espanha. Então é o seguinte, quando eu chegar aí, eu quero apoio para que a minha viagem ela venha continuar. Então nessa carta ele apresenta os seus planos missionários, qual é a sua pretensão. Ele diz que quer angariar o apoio, né, dos crentes ali de Roma para que ele possa evangelizar
na Espanha. Então, vai ficar muito claro aqui, quando a gente estiver lendo a carta inteira, que ele precisa de suporte financeiro e especialmente de orações. Ele vai falar muito sobre isso, para que eles orem por ele, porque ele sabe que a visão dele não vai ser fácil. Ele sai, ele tem essa passagem, essa carta passa, né, ali por Roma dessa forma, mas um dia ele vai retornar por ali deportado como preso. Ele vai estar em outro lugar, vai ser preso em outro lugar, e ele vai pedir: me deportem porque eu sou um cidadão romano, eu não quero ficar preso aqui, como a gente já leu lá em Atos. Aí ele é enviado, deportado para Roma. Bom, nós vamos notar aqui também, na leitura dessa carta, que Paulo ele vai apresentar o evangelho que ele pregava aos gentios. E ele vai responder os questionamentos que foram levantados ali pelos inimigos judaizantes. Pessoas, alguns romanos que eram convertidos ao judaísmo, que não tinham se entregado ao cristianismo, eles eram inimigos dos cristãos, inimigos do apóstolo Paulo, porque eles achavam que o evangelho não tinha fundamento. Alguns achavam que não tinha fundamento, e outros achavam que o evangelho era apenas para os judeus. Outros achavam o seguinte: tudo bem, então tá bom, aceitamos o evangelho, aceitamos o que Cristo veio trazer, só que Cristo veio trazer só para os judeus, só para os descendentes de Abraão, só para os que cumprem a lei. Então, com isso, eles estavam acusando o apóstolo Paulo de muitas coisas. Dentre elas, eles acusavam o apóstolo Paulo de negar a lei, de negar a circuncisão, de falar mal do templo, de não exigir das pessoas que as pessoas cumprissem a lei de Moisés para serem salvos, porque ele pregava a salvação pela graça, sem obras de lei. Então Paulo precisava se defender dessas coisas. Ele precisava comprovar, mostrar através dos relatos, do seu conhecimento, da sua forma de pregar o evangelho, que eles estavam errados, eles estavam equivocados naquele pensamento. Então ele precisava se defender dessas acusações, porque lá em Roma tinha uma comunidade dos judeus muito forte. Então ele aproveita essa carta e ele vai dar instruções para resolver esse problema. E a gente vai ler durante a carta esses problemas que estavam acontecendo. E também alguns problemas práticos. A igreja não estava conseguindo saber como lidar com a divisão de dons. Sabe aquela divisão de dons especiais que é relatada lá em 1 Coríntios 12? Dom de cura, dom de revelação, dom de pregação. Os dons especiais. Eles não estavam conseguindo entender como dividir essa questão de dons. Tinha outro problema que estava acontecendo também, que era sobre comer carnes sacrificadas. Olha, nós nos convertemos agora a Cristo. Como que a gente vai continuar comendo essas carnes que são sacrificadas aos ídolos? Então Paulo também lhe dá orientações para resolver essas coisas. Bom, gente, é isso. São muitos assuntos, mas a gente precisa trazer para vocês o conhecimento. Aconselho que vocês, quando receberem o PDF, leiam, porque vai ter um resumão do que eu estou falando aqui. Se ficar dúvida, assiste novamente a gravação desse dia para que você tenha um conhecimento claro, tá bom? Nós vamos iniciar agora a leitura da carta, mas eu dividi essa leitura da carta em blocos específicos. Normalmente a gente lê de 3 a 5 capítulos, então eu procurei encaixar por temas. Por isso é importante que você não perca nenhum dia. Então, primeiro tema, perdição. Vai ser do capítulo 1 ao 3. Do capítulo 1 ao 3, Paulo vai relatar que todos nós estamos perdidos. Todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, todos precisam de graça, toda a raça humana, judeu, gentil, estão tudo perdido. Primeiro Paulo coloca tudo a perder. Do capítulo 1 ao 3. Depois, do 3 ao 5, ele vai falar sobre a justificação. Como que os perdidos podem ser justificados pela graça e pela fé em Cristo diante de Deus. Ele vai mostrar que Deus, com base no sacrifício de Jesus, justifica toda essa raça humana que está perdida. Terceiro bloco, santificação. Vocês eram pecadores perdidos, vocês foram justificados por Cristo,
agora vocês precisam ser santificados, ou seja, como vocês devem viver, qual o estilo de vida, qual é a lei que vocês devem obedecer, a lei de Moisés? E aí ele vai falar sobre a lei do Espírito. Gente, é muito profundo essa parte de santificação. O quarto bloco é a escatologia. Gente, eu não vou entrar muito no mérito aqui de escatologia, porque esse ano nós não estamos adotando esse estudo, esse exercício teológico, uma forma escatológica. Nós estamos indo pela hermenêutica. A escatologia é um estudo que vai colocando aí em ordem os eventos até a igreja e a vinda de Cristo. Mas tem aqui um certo conteúdo escatológico, porque do capítulo 9 ao 11, Paulo ele vai mostrar qual é o lugar da igreja, qual é o lugar de Israel nessa sequência escatológica, onde entra Israel no plano da salvação e também a igreja no geral, onde que elas entram nesse plano. Ele vai esclarecer, olha, nessa linha escatológica, os judeus, os descendentes de Abraão, aqueles que viviam pela lei, podem entrar. Não é que só quem não cumpriu a lei vai entrar, ou só quem cumpriu vai entrar. Enfim, ele vai resolver essa questão também do capítulo 9 ao 11. No quinto bloco, então serão aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em 6 dias nós vamos ler o livro, essa carta de Paulo aos Romanos. Primeiro bloco, perdição. Segundo bloco, justificação. Terceiro, santificação. Quarto, escatologia. E no quinto, vai ser as questões práticas. De Romanos 12 a Romanos 15, nós vamos entender aquelas coisas, né? Como que ele vai organizar a divisão de dons, o uso da liberdade cristã, até que ponto o cristão está livre, né, da lei, acerca também da unidade, vai falar do corpo, né, a igreja como uma só, enfim, vai ser muito bom isso. E por fim a saudação, ele vai mandar saudações aí para mais de 20 pessoas que ele vai chamar pelo nome, vai ser muito interessante toda a leitura dessa carta de Paulo aos Romanos, tá bom? Então aqui foi a nossa introdução, a nossa visão panorâmica dessa carta de Paulo aos Romanos. E vamos entrar agora na leitura do capítulo 1, tá bom? Vamos ler o capítulo 1. Abre aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Que carta profunda, hein? Quase 1 hora aqui só falando da introdução dela. Na minha concepção, uma das melhores, uma das mais profundas. É essa carta aqui aos Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo está escrevendo acerca de Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne. Segundo a carne, ele é descendente de Davi, Jesus Cristo. E declarou ser o Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito. Então Paulo está defendendo que Jesus ele era 100% homem, descendente de carne de Davi, e 100% Deus, Filho do Deus vivo. Segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado. Então ele está dizendo que ele recebeu a graça, o favor de ser um apóstolo do próprio Jesus, para a obediência da fé entre todas as nações pelo seu nome, entre os quais sois também vós os chamados por Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, para serem chamados santos, graça e paz a vós, de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu só ajeitar aqui a coluna. Encostar aqui um pouquinho. Cansou, hein? Hoje cansou essa visão panorâmica aí de Romanos. Versículo 8. Primeiramente, eu agradeço ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha
de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações. Paulo está dizendo, vocês romanos, igreja de Roma, vocês estão em minhas orações, rogando que de algum modo seja possível, agora por fim, ter uma próspera viagem para ir a vós na vontade de Deus. Então Paulo diz, olha, eu venho orando a Deus, eu venho pedindo, Deus me dê condições de ir até Roma, me dê uma viagem próspera a Roma, eu quero ir lá. É como eu tenho orado também, que o Senhor me dê condições de chegar a tantos lugares aí onde temos pessoas nos acompanhando. Versículo 11, porque desejo ver-vos, para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isso é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco pela fé mútua, tanto a vossa quanto a mim. Então veja, gente, o que está acontecendo aqui, diferente do que algumas linhas, a nossa leitura não tem amarra com igreja nenhuma, tá? Então, algumas linhas doutrinárias, algumas igrejas adotam esse versículo dizendo que os dons podem ser transmitidos, porque o apóstolo Paulo disse que ele iria para lá para transmitir um dom espiritual. No caso aqui, esses dons a serem transmitidos são falados no versículo 12, isto é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Então, Paulo, ele estava certo de que, quando ele chegasse lá, através do ensino dele, ele levaria algum benefício aos romanos. Ele acrescentaria na fé dos romanos. E os romanos também acrescentariam na vida dele. Isso é uma fé mútua, uma troca. Dois juntos, estou com você, você está comigo, estamos congregando juntos, estamos falando do mesmo Deus, vamos fortalecer a fé um dos outros. É isso que Paulo disse que queria fazer. Esse compartilhamento de dons citado não é o compartilhamento de dons especiais, como estão relatados em 1 Coríntios, capítulo 12 e 14, ao 14. Na carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 12 ao 14, ele fala dos dons especiais. A gente ainda vai ler junto e aí quando estiver lá a gente vai falar sobre isso. Dom da fé, dom de cura, dom de revelação, dom de profecia. Só que fica muito claro lá no versículo... Deixa eu conferir aqui, vamos lá. Já que é uma leitura com interpretação, vamos interpretar esse texto da forma correta, para não ficar dúvida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Deixa eu ver aqui o versículo. Do 12 ao 14 vai falar dos dons, tá? Versículo 8, porque a um é dado o Espírito, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, fé, dom de cura, dom de milagre, dom de profecia, dom de discernimento, enfim, vários dons, vários dons. Versículo 11, olha só. Um só e o mesmo Espírito opera essas coisas, dividindo a cada homem várias vezes como ele deseja. Então, Paulo fala dos dons especiais, porém ele diz que esses dons especiais, eles são uma operação do Espírito. É o Espírito, leia o versículo 11, é o Espírito que opera essas coisas, ele mesmo dividindo a cada homem como ele quer. Não é o apóstolo que dá o dom, que divide o dom com a outra pessoa. O apóstolo Paulo está dizendo que o dom ele é dado por Deus. É o Espírito de Deus que dá. Então, quando a gente vai lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 11, e vemos Paulo falar, desejo ver-vos para que eu possa transmitir a vós algum dom, não é que Paulo ia transmitir para eles o dom da cura, o dom da profecia, o dom disso e o dom daquilo, não. Versículo 12, isso é para que eu possa ser confortado juntamente convosco pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Eu vou acrescentar na vida de vocês, vocês vão acrescentar na minha vida. Esses dons transmitidos aqui são os favores
que um faz pelo outro. Os favores que nós vamos fazer um pelo outro. Isso vai ficar claro também lá em Coríntios 12, porque depois de Paulo falar dos dons especiais, ele vai falar sobre a unidade da igreja, porque nós somos juntamente um em Cristo. Um é o cabeça, outro é a mão, outro é o braço, e todos nós precisamos estar juntos e ajudar uns aos outros. Essa é a fé mútua que Paulo está falando aqui para os romanos, e com mais detalhes ele vai falar aos coríntios, tá? Então aqui já fica aqui um esclarecimento para que ninguém se engane nisso. Versículo 13. Ora, eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu propus ir até vós, mas tenho sido impedido até agora, para que eu também possa ter entre vós algum fruto. Eu quero ir aí para que eu tenha algum fruto. Mesmo entre os gentios, colher fruto. Fruto. O evangelho é pregado, tem que dar fruto. Versículo 14. Eu sou devedor, tanto aos gregos, como aos bárbaros, tanto aos sábios, como aos ignorantes. Então, quanto está em mim, estou pronto para pregar o evangelho também a vós, que estás em Roma. Porque eu não me envergonho do evangelho de Deus, de Cristo, aliás. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, aqui está dizendo que o evangelho é a revelação da justiça divina. É o evangelho que nos revela, é o evangelho que nos conta como Deus achou por bem fazer os pecadores serem justificados diante dele, aos olhos dele. Como? Ao crer no evangelho, nós somos declarados justificados por causa do sacrifício de Cristo. E esse processo de justificação, ele chega até nós de fé em fé. Então, inicia por fé, não é por obras, inicia por fé. Creio em Cristo, creio no que o evangelho diz. E de fé em fé eu sigo, ou seja, é fé do início ao fim. Fui alcançado pela graça por meio da fé que eu tive em Cristo. Sou justificado pela fé, permaneço no caminho pela fé, até que um dia eu seja glorificado, suba como igreja gloriosa por fé. Faça uma declaração pública aí nos comentários, coloque assim, ó, eu vou de fé em fé. Coloque aí, de fé em fé, escreva aí, é de fé em fé. É de fé em fé. Vamos lá, vamos amadurecer espiritualmente. É de fé em fé, não é de obra, não é por obra, não é pelo que eu faço. Diferente do que alguns dizem, não, é de fé em fé, é de campanha em campanha, é de voto em voto. Não, é de fé em fé. É por certeza, é por convicção. Estou doente, mas eu vou permanecer na fé. Estou passando uma situação difícil, vou permanecer na fé. Eu tenho fé, é de fé em fé. A fé que me salva é a fé que me mantém e é a fé que me glorificará. De fé em fé. Vou escrever aqui, ó. Eu vou de fé em fé. Faith and faith. Fé e fé. Vamos de fé em fé. É de fé em fé. Esse ano é de fé em fé. Ah, mas eu já li uma vez. É de fé em fé. De fé em fé. Eu não sei se você vai. Eu sei que eu vou. Eu vou de fé em fé. Versículo 18. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Então, essa parte aqui é muito importante. Muito importante. Veja, essa parte está dizendo que a ira de Deus está sobre todos. Não adianta dizer que não conhece a Deus, não adianta dar desculpa. Ah, eu não conhecia Deus, eu era índio, eu estava lá no meio do mato, eu nunca ouvi falar do Evangelho. Mas aqui está dizendo que Deus se revela, Deus se manifesta a todos. Como? Versículo 20. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles sejam inexcusáveis. Não tem excuse me, não tem me desculpe, não tem tire a minha culpa, não tem desculpa.
todos os seres humanos têm a revelação de Deus na criação. Quando você faz assim, ó. Por que eu respiro? Porque Deus me dá o ar. Por que cresce uma planta? Porque é Deus que deu o poder para que isso acontecesse. Porque o sol nasceu. Porque chove? É Deus. Deus é revelado em tudo. Não tem como a pessoa dizer que não tinha conhecimento de Deus. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos. Não agradeço não é Deus não, é a ciência, é o Big Bang, é isso, é aquilo, eu quero comprovação científica. Não foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos. Professando-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Portanto, Deus também os entregou à imundície por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si. Gente, preste atenção. Paulo está enviando uma carta aos Romanos, onde o imperador Nero, ele tinha mandado capar um jovem e casou com esse jovem, um homem. A história aponta isso. Isso é uma história paralela, tá? Não está na Bíblia, mas é uma comprovação na história de Roma. Tem filmes que mostram isso. A essas alturas, o imperador Nero mandou castrar um jovem. Ele casa com esse jovem, homem casando com homem. E Paulo fala, isso é uma imundície. Vocês estão desonrando o corpo de vocês entre si. Roma tinha lugares onde eles se reuniam para um espetáculo sexual, onde as pessoas ficavam assistindo sexo explícito nesses lugares. Homem com homem, mulher com mulher, um homem com duas mulheres, era uma coisa terrível. Veja filmes que mostram isso, tem várias séries e filmes que mostram isso. Claro que eu estou falando aqui com adultos, né? E aí Paulo desce a lenha e fala, aos quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis, porque até as mulheres mudaram o uso natural para aquele que é contrário à natureza. Gente, qual é a natureza, a anatomia humana? Mulher é mulher, homem é homem, mas as mulheres mudaram a natureza. Não, eu não quero seio, eu não quero pelo sem barba, eu quero ser como homem. Versículo 27. Pele sem barba, né? Pelo sem barba. Versículo 27. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua luxúria, uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente, recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. É pesada, gente, é intensa essa carta. Eu preciso até falar aqui com uma linguagem mais adulta, espero que vocês entendam. O apóstolo Paulo está dizendo que o homem com o homem recebe em si mesmo a punição. Entende, não? Espero que você esteja entendendo. Quando um homem se deita com outro homem, recebe em si mesmo a punição. No ato. Na penetração. Ponto. Acho que até aqui dá para eu ir. Passar disso vai ficar uma linguagem muito obscena. Versículo 28. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem essas coisas que não convêm, estando cheios de toda a injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade,
os quais, conhecendo o julgamento de Deus, eles sabem que há um julgamento, que os cometem tais coisas, são dignos de morte. Não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. A conta vai chegar. Só que não chegou a hora ainda. Deixa eu falar uma coisa para você. Encerrou a leitura de hoje. Não chegou a hora de Deus pedir conta ainda. Deixa. Não chegou a hora ainda. Ele está só deixando. Eu avisei. É assim, assim, assim. Quer fazer? Vai. Só que ainda vai chegar a hora que ele vai pedir conta. Vai chegar a hora do falso profeta. Vai chegar a hora do falso líder religioso. Mas por que não chega agora? Porque ele falou que não ia ser agora. Ele falou que ele não ia arrancar o joio do meio do trigo. O joio vai crescer no meio do trigo. Vai ter pastor verdadeiro e vai ter pastor falso. Vai ter ser humano que segue princípio, vai ter ser humano que é entregue a pensamentos vil ou vis. Que vai ser dado a essas coisas. Deixa. Ah, mas e o dom? O dom é irrevogável. Se Deus deu o dom para um, e esse um, ele é pervertido, ele é enganador, o dom é de Deus, ele dá para quem ele quiser. E é irrevogável. Ah, mas mesmo no erro, mesmo ele ainda está realizando cura, isso, aquilo outro, é irrevogável. Só que um dia ele vai pedir conta. Eu te dei um dom e ainda assim você fez isso. Não te conheço. Eu curei em teu nome. Não te conheço. Ah, eu não conhecia o evangelho. Não conhecia? Você respirava. Você sentia chuva na pele. Você não quis me glorificar. Você não quis entender que existe um Deus. Você fingiu que não haveria prestação de contas. Na sua mente, na sua consciência, eu falei. Deus vai prestar conta. Isso aqui é para a gente tremer. Deus vai pedir contas. Tudo que você tem ouvido durante essa leitura, Deus vai pedir conta. E não corre não, hein? Ai, não quero nem continuar. Não corre, porque isso pesa também contra. Vamos até o fim. Cresça. Não seja amarrado a instituição nenhuma. Pode congregar na igreja que você quiser, que você se sentir bem, não tem problema. Mas não fique amarrado a nada. Você é de Cristo, você é de Jesus. E ao entender o correto, faça o correto. Não se importando com outras pessoas. Faça o correto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nos ajude em tempos tão difíceis que temos vivido. Se já era difícil em Roma, nos nossos dias não está mais fácil não. Precisamos estar agarrados na promessa. E de fé em fé, vamos aguardar o dia da nossa glorificação. Um abraço de fé e força. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser.